Salmo de número 128, se você puder ficar com a tua Bíblia aberta, a gente vai falar de família. Eu costumo brincar que Jesus só deu um dom para João, que era falar do arrependimento, e eu só tenho uma mensagem, só sei falar de família. Abra a Bíblia, você fala de família. Então vamos lá, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como a planta de oliveira à roda da tua mesa. E eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Verás também os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Eu gostaria de trazer uma meditação breve aqui com os irmãos. Existe um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, né? Ele é um polonês, acredito que muitos vão lembrar dele, que foi ele que há mais de 20 anos atrás cunhou um termo chamado modernidade líquida, né? E aí ele escreveu um livro chamado sobre essa modernidade que iria acontecer, né? Porque os sociólogos, eles são interessantes, que eles conseguem fazer uma leitura da vida 20, 30 anos para frente. E Zygmunt Bauman foi um homem que se dedicou justamente a estudar relações humanas, estudar sociedade, estudar comportamento. E há mais de 20 anos atrás, então, ele cunhou um termo chamado modernidade líquida, isso tem um livro, e também ele fez um termo chamado não lugar, né? Ele acreditava que em algum momento da história, essa forma de viver que ele chamou de modernidade líquida e relações líquidas, que é aquilo que não tem sustento, aquilo que escapa da mão, como se fosse uma questão de água mesmo, que você tenta apertar e ela escapa. Ia trazer muitas transformações no mundo, e dentre elas as transformações como as pessoas se relacionariam. E aí ele cunhou um termo chamado não lugar, né? Ele chama de lugar e de não lugar. E qual que é a questão quando a gente fala sobre a questão de lugar e de não lugar? Ele chamava lugar o ambiente ou espaço onde alguma coisa acontece, onde você gera uma experiência de identidade, onde você gera uma experiência de transformação e de história. E o não lugar, ele dizia que era justamente esse lugar onde estaria acontecendo como consequência disso, dessas transformações. E o que é um não lugar? Era um ambiente onde você vê uma falta de identidade. Então ele dizia que quando você olha, por exemplo, os pontos de ônibus, quando você olha as rodoviárias, quando você olha os espaços virtuais, quando você olha, por exemplo, os hotéis, são lugares que ele chama que aquilo é um lugar de não identidade. Por quê? Porque as pessoas que circulam ali, é um espaço marcado pela transitoriedade, marcado pela impessoalidade. Esses dias atrás a gente esteve numa viagem e a gente lembrou, porque a gente chegou, ficou uns dias, e quando a gente estava indo embora, a gente lembrou, a gente vai embora. E daqui a pouco, mais ou menos umas 2 horas, alguém estará ocupando aqui. Mas essa pessoa que estará ocupando esse quarto também em algum momento vai embora, porque aquele ambiente ali daquele hotel é um espaço marcado pela transitoriedade, ele serve para isso. E Zygmunt Bauman fala que este lugar é o lugar de uma falta de identidade. Mas não somente a falta de identidade, ele fala que falta das relações. Porque se você olhar, por exemplo, nas rodoviárias, se você olhar no aeroporto, se você olhar nos hotéis, se você olhar nesses ambientes da sociedade, é um lugar que falta relação. Porque as relações que estão postas ali, elas são relações que elas estão postas de uma forma previsível. Se eu for ali no hotel, eu falo com a moça do hotel, eu pergunto para ela onde é o meu quarto, eu pego a minha chave e vou para o meu quarto. Se eu for ali no aeroporto, eu vou num balcão, eu pego o meu cartão de viagem, eu pego o meu cartão e sento, e eu pego ali meu avião, meu voo, eu vou viajar. E é um espaço onde ali você não constrói relações. Porque justamente esses lugares, eles estão postos para não acontecer relações. Não há construção ali. Há somente o presente.
A máxima desse tipo de ambiente, de não construir relações, é justamente essa previsibilidade. É algo que acontece, que está ali, e que não necessariamente você tenha que compartilhar nenhum tipo de sentimento. Eu chego no balcão, eu chego no hotel, eu chego na rodoviária, eu chego ali no ponto de ônibus, e você vai quase todos os dias ali, mas este ambiente que Zygmunt Bauman falava de não lugar, é um lugar onde não se constrói, é uma falta de relação. E a terceira coisa que ele falava era que esses ambientes, esses mesmos ambientes que eu estou descrevendo para vocês, são ambientes que eles não têm significado. Falta para aqueles ambientes a ausência de significado. Por que a ausência de significado? Porque não tem valor histórico. Porque um ambiente onde estar ali, não há um compartilhar de sentimentos. Você chega no balcão, você chega no hotel, você chega ali no ponto de ônibus, você chega ali num ambiente virtual, ou seja, é um ambiente que não há uma história, um sentimento ali, não há um significado compartilhado por conta desses lugares. E Zygmunt Bauman, quando ele falava isso há mais de 20 anos atrás, ele tinha uma perspectiva de que as transformações que a sociedade se daria, chegaria a um ponto em que esse tipo de relação, que está previsto naquilo que ele chamava de não lugar, como um ponto de ônibus, como uma rodoviária, como um banco de uma estação de rodoviária, como um banco do aeroporto, também chegaria nas relações. E que as gerações também estariam fadadas a adquirir essa característica de não adquirir identidade, de não ter profundidade de relação e também não ter significado compartilhado. E quando a gente olha, meus queridos, os dados hoje que a gente vê na família, quando a gente olha a forma de relação que a família está caminhando, a gente vai perceber que, de fato, Zygmunt Bauman, ele não estava de todo errado, porque ele sinalizou algo que está muito presente nas nossas vidas e nas nossas sociedades, principalmente nos grandes centros como a gente mora. E aqui, quando a gente lê aqui esse salmo, que nós lemos nessa noite, ele é um salmo que muitos provavelmente falam que é o salmo de Davi, mas ele fala justamente de uma espécie de diretriz para a família, para que a família, no intuito de preservação, no intuito dela se manter intacta, no intuito dela atravessar as transformações do mundo, ela pudesse então preservar-se e se manter firme, apesar de tantas coisas que acontecem na vida. Então, quando a gente olha o Salmo de número 128, ele é um salmo da família. A gente lê aqui mensalmente ele. Mas ele é um salmo que traz para a gente aqui, pelo menos aqui, diretrizes para nós, que nós podemos colocar na nossa vida, que nós podemos colocar no nosso ambiente familiar. Porque muitas vezes pode ser que a gente vá estar atravessando uma experiência e que, se nós notarmos bem, quase que a nossa família, a exemplo de Zygmunt Bauman, está tornando-se um não lugar. Por que um não lugar? Porque não está gerando identidade. Por que não lugar? Porque não está havendo profundidade e relações. Por que não lugar? Porque não há mais histórias e valores compartilhados. Então, o Salmo 128, ele traz para nós uma espécie de diretriz. Eu queria compartilhar com vocês apenas 3 pontos desse Salmo, que mostra que nós precisamos preservar-se como família, a despeito de tudo aquilo que a gente tem vivido. E eu começo aqui com vocês, trazendo aqui a primeira lição, e a primeira diretriz para as nossas vidas é que a família precisa ser um lugar de pertencimento e identidade, não de exclusão. Se a gente ler o Salmo 128, que a gente acabou de ler, vocês vão perceber aqui claramente, e que está impresso nos versos que nós lemos, que há uma espécie aqui de pertencimento e identidade. Você vê ali a nítida preservação ali das identidades, porque você vê o homem, você vê o pai, você vê o esposo, você vê a mulher, você vê a esposa, você vê os filhos, você vê os irmãos, você vê os netos, você vê os avós. E é interessante a construção dessa família aqui no Salmo 28, mostrando para nós aqui, que justamente aqui
é uma família que tem pertencimento e identidade, porque justamente a família, ela existe para gerar em nós pertencimento e gerar em nós identidade e não exclusão. E quando a gente olha para essa lição aqui, para essa verdade, a gente vai perceber que a família, ela não pode ser um lugar de exclusão. Agora olha que interessante, se você abrir a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 1, você vai ver então a família de Jesus. Quando você abre o texto de Mateus capítulo 1, você vai ver então a família de Jesus. E a família de Jesus é interessante, e eu acredito que muitos de nós teríamos vergonha de apresentar a família de Jesus se ela fosse a nossa. Porque quando a gente lê em Mateus capítulo 1, a gente vai ver que tem Abraão. Olha, o meu avô, o meu tataravô é Abraão. Tem Davi, mas tem também Ezequias, tem Josias, tem o Manassés, tem Tamar, tem Raabe, tem Betseba, tem Ruth, a Moabita, mostrando para nós, meus queridos, que essa era a família de Jesus, e a Bíblia não tem nenhum tipo de constrangimento em colocá-la no primeiro livro de Mateus, no capítulo 1, para mostrar que família é lugar de pertencimento e não pode ser de exclusão. E é interessante a gente notar, porque a história da nossa vida, que conta ali no livro de Lucas, capítulo de número 15, porque a história do filho pródigo, ela é a história da nossa vida. Você está lá, a gente está lá. E ali há um pai, e esse pai a gente identifica quem é. E aí a gente vai ver que ali tem dois filhos, um deles se perde, e um deles se perde e vai para muito longe. Mas nós percebemos em toda a narrativa da história do filho pródigo, que são os pródigos, que o pai em nenhum momento ele exclui os dois filhos. Há um determinado momento que um dos irmãos, o mais velho, diz assim: o que está acontecendo aí na casa? E ele se dirige ao pai e diz assim: olha, esse teu filho. Você percebe que ele exclui o próprio irmão e não chamá-lo de irmão, mas em nenhum momento o pai da casa, ele exclui os seus filhos, e quando esse filho ferido, machucado, volta, ele está de braços abertos ali, dizendo: filho, você estava morto, mas você foi achado, vem, vamos fazer uma festa, porque você está vivo. Em nenhum momento o pai exclui, e isso mostra para nós, querido, que a primeira verdade que a gente aprende, o primeiro direcionamento, é que a nossa família precisa ser um lugar de inclusão, a nossa família precisa ser um lugar em que gera identidade e não exclui. Não exclua. Não se exclua. Não se exclua, porque Deus não exclui a sua família. Ele mesmo disse para Abraão, lá no livro de Gênesis capítulo 12: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E se você crê nisso, a tua família é bendita, a tua família é bendita, a minha família é bendita. Em ti, Senhor, a nossa família é bendita, então não exclui. Nós temos uma certa mania, às vezes, de constrangimento, de jogar para o tapete, de excluir algumas pessoas, de não mencioná-las nas nossas rodas de conversas, como se fosse alguma coisa que vai ficar feio na foto. Mas o primeiro princípio que a gente entende aqui é que a nossa família precisa ser lugar de inclusão, precisa ser lugar de gerar identidade, porque é assim que nós conseguimos preservar a nossa casa. Não se exclua, não exclua ninguém, porque Jesus jamais vai escolher qualquer um de nós, porque nós somos a família de Deus. Então não tenha vergonha. Eu acho bonito a Bíblia, porque a Bíblia conta histórias, e nenhuma das histórias da Bíblia, ela tem como pretensão esconder alguma coisa de alguém. Não exclua, a tua família precisa gerar identidade. A tua família precisa ser lugar de pertencimento. A tua família precisa ser uma bênção. Segunda coisa que a gente aprende aqui, estou correndo, é que a família precisa ser um lugar de valor relacional. Para que a família não seja um não lugar de Bauman, ela precisa ser um lugar de ambiente relacional.
Quando a gente olha o Salmo 128, você vai ver destacado no verso de número 1, que esse homem aqui, que a gente vai destacar como chefe da casa, o pai de família, ele teme ao Senhor, indicando para nós que de alguma forma esse homem e essa família têm relação com Deus. Eles têm temor a Deus, ele tem temor ao Senhor, e há aqui uma relação com Deus nessa família. Mas no verso de número 3, o texto bíblico quer trazer para nós o interior dessa família. Porque uma coisa que a gente fala publicamente, uma coisa é o que acontece dentro de casa. E pasmem vocês, às vezes é diametralmente oposto demais o que a gente vê. Porque muitas vezes o que acontece na igreja não é o que acontece na família, o que não acontece na casa, o que não acontece no dia a dia. E o texto quer dizer então, quer mostrar para nós o interior da casa, quer mostrar a dinâmica deste lar. E ela vai mostrar algo interessante, porque vai mostrar a mulher no interior da sua casa. Vai mostrar essa mulher que tem ao redor da sua mesa os seus filhos. E aqui a gente fala de números. Aos filhos, e vai mostrar para nós aqui que isso sugere relacionamento. Essa família, ela é uma família que ela é relacional. Ela se relaciona, ela tem uma relação. Há um homem que se relaciona com Deus, há uma família que tem temor, que tem intimidade, que se relaciona com o Senhor. Mas não somente isso, há no interior dessa casa uma família relacional. E o que a família precisa ser, meus queridos? A família precisa ser um lugar, um ambiente de valor relacional. A lógica mudou, porque a lógica da família agora, ela é avaliada na perspectiva da contabilidade. Qual que é o valor da sua família? Espera aí, me traz a caneta, me traz a calculadora. Eu vou fazer o cálculo da contabilidade. E com base na contabilidade, quantos carros você tem, quantas casas você tem, quanto dinheiro você tem investido, aonde você já foi viajar, aonde você já comeu, aonde você jantou, aonde você almoçou, o que você faz, o que você compra, qual que é a marca do teu tênis, a marca da tua camisa. As famílias hoje, elas são avaliadas na perspectiva da contabilidade, mas deixa eu dizer, do céu ainda não mudou, e o valor para Deus está numa família ser uma família relacional, uma família que tem alguém na mesa, alguém que está sentado, alguém que está comendo, alguém que está brincando no quintal, alguém que está fazendo alguma coisa. Para o Senhor, o valor da família é um valor relacional. E é tão interessante porque nós precisamos, queridos, com toda a força do nosso coração, lutar para que a contabilidade não entre na nossa casa. E eu não estou dizendo que você precisa ser contra o teu trabalho, a tua prosperidade, o teu dinheiro. Não, não é isso não. Continue prosperando, continue trabalhando, continue estudando, Deus tem o melhor. Mas o que eu estou dizendo é que o teu coração precisa pautar qual que é o termômetro relacional do meu lar. É aqui que está. Porque Bauman falou que um não lugar, ele é um não lugar, porque naquele não lugar, ele é destituído de relação. Ele é compreendido numa relação de troca previsível. Me dá o pão, me dá o dinheiro, me dá um ingresso, me dá a passagem. Senta aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Não há relação. E os Salmos aqui vai mostrar para nós que a segunda verdade aqui desse texto é que a nossa família precisa ser um lugar de valor relacional. Agora olha que interessante, e eu só vou ler porque não dá tempo. Mas você vai perceber algo interessante em Jesus. Jesus era tão relacional, aliás, Deus é relacional, que a Bíblia descreve inúmeros textos onde Jesus fez alguma coisa, ele estava sempre ao torno de uma mesa, de uma casa, de um lar, de uma família, de uma roda de conversa. E aqui eu só leio e não falo.
Primeiro casamento, Cana da Galileia, Jesus estava lá sentado na mesa com os discípulos. Segundo milagre, Jesus cura a sogra de Simão Pedro, porque estava dentro da casa dela. Há quem diga as más línguas que foi aqui que Pedro ficou #chateado com Jesus. Mas Jesus curou a sogra de Pedro, porque Jesus era um homem relacional. E quando essa mulher se levanta da cama, vai fazer um jantar, vai fazer uma comida, porque Jesus era relacional. Jesus visitou a casa de Levi. Lembram vocês que Levi é Mateus, que o livro que nós lemos, que Mateus, ele é um publicano. Ele juntou a galera dos publicanos, sentou na mesa e foi fazer um jantar com Jesus. Por quê? Jesus é relacional. Quando a gente vê no livro de João capítulo 11, capítulo 10, Lucas 10, a gente vai ver que Jesus estava toda hora na casa de Marta e Maria. Batia o cartão, estava lá, marmita de manhã, marmita de tarde, porque Jesus é relacional. E quando a gente vê na última ceia, a última ceia foi num lar, que nós não sabemos qual que foi, mas algum privilegiado teve o lar para ser palco da última ceia do Senhor, até que Jesus venha, mostrando para nós, queridos, que a nossa família não pode ser invadida pelo espírito do nosso tempo, que é uma aceleração da vida, que é uma superficialidade, e aonde isso se instaura, não há profundidade, não há relação. É um andar de cima, mandando WhatsApp para quem está no andar de baixo, enquanto um entra numa porta, o outro está saindo por outra, que o outro vai por outro lado, e a igreja, a família vai se esvaziando de valor relacional. Como que está a tua casa? Como que está a tua família? Salmo de número 128 mostra que o valor dessa família está em ela ser uma família relacional. E aqui, a gente precisa olhar para isso numa perspectiva bem prática que eu falo para vocês. Precisamos construir relações significativas, lugar onde há troca de afeto, onde há troca de experiências comuns, onde há apoio, onde há amor. Nós precisamos gerar na nossa família atividades, passeios, encontros, fazer alguma coisa, um esporte, criar memória. Faça alguma coisa para que o teu lar e a tua família seja um espaço relacional. Último, em 3 minutos eu termino. A terceira lição que a gente vê nesse salmo, que mostra para nós aqui como uma espécie de diretriz dessa família, para que a nossa família não seja a experiência do não lugar de Bauman, está aqui no verso de número 6, onde mostra para nós que a nossa família precisa ser um lugar, um espaço de construção de história e de significado compartilhado. Agora olha que bonito, olha que lindo. Verso 6. Pequenas palavras com um significado tão profundo. E verás os filhos dos teus filhos, e a paz sobre Israel. Você tem a dimensão do que é ver os filhos dos filhos? Que é a experiência de você conseguir cultivar a história apesar do tempo. De você passar pela vida e essa vida trazer para vocês construção de história e de significado compartilhado. É interessante que quando a gente olha na Bíblia, eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia ela conta histórias. E muitas das histórias da Bíblia são histórias difíceis. Eu gosto muito, por exemplo, quando você vê a história de Ruth, a Moabita, que vai falar aqui sobre a história dessas duas mulheres, Ruth e Noemi, cujo livro traz no primeiro capítulo e no segundo capítulo só funeral, mas que termina o seu livro lá no final, capítulo 4, com casamento, com nascimento, com festa, e que todas essas mulheres atravessaram e foram capazes de produzir história e significado compartilhado.
Quando você vê a história de Ruth e Noemi, num compartilhar de história, num compartilhar de dor, num compartilhar de sofrimento, mas também do compartilhar de milagre, no compartilhar de experiência, no compartilhar da experiência e da presença de Deus na vida delas, mostra para nós que a nossa família, semelhante a isso, também precisa ser um lugar de compartilhar de história e de gerar significado compartilhado. É interessante que quando a gente olha no livro de Deuteronômio capítulo 6, e essa foi a nossa aula no grupo dos discipulados hoje, Deuteronômio capítulo 6, o verso de número 7, que vai mostrar o último sermão de Moisés, o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, o 7, ele diz assim: fala aos teus filhos, andando pelo caminho, adeitando em casa, ou na mesa, no levantar e no deitar, fale pelo caminho dos feitos do Senhor. Porque o que Deus queria, queridos, é que a nossa história, que a nossa família fosse um ambiente que preservasse a construção de histórias e de significado compartilhado. Quando a gente lê o livro de Juízes capítulo 2, que é o livro da tragédia, já começa assim: foi congregada aquela geração, e veio outra geração, da qual não conhecia o Senhor e nem os seus feitos. Queridos, faça com que a tua família seja um lugar que se possa construir história e gerar significado compartilhado. E aqui é interessante porque isso é bem prático, e você pode fazer. Preserve as tradições familiares da tua casa. A minha esposa está casada comigo há 25 anos. Há 25 anos ela fica ouvindo eu falar que meu avô, que era italiano, fazia macarrão para toda a galera comer, e ela comeu macarrão. 25 anos que ela ouviu essa história. E agora a Juju está também incluída, ouvindo eu contar essas histórias. Mas o que eu estou fazendo aqui é mostrar o valor histórico da casa, da família, de preservar, queridos, as tradições. Qual que é a tradição da tua casa? O que você faz aqui na sua casa para gerar significado compartilhado? O que você faz aqui na tua casa para gerar celebração pelas vitórias, pelo êxodo, pelo milagre, pela bênção? O que você compartilha? Compartilhe dos seus filhos os milagres, compartilhe com teus filhos as suas histórias, compartilhe com seus filhos os teus desafios. Eu fico contando as histórias para a Juju e ela fala: pai, o que é isso, pai? Porque eu fico compartilhando, e eu e a esposa ficam compartilhando com ela as dificuldades, as lutas, a experiência do casamento, como a gente casou, que a gente ia comprar e fazer compra no mercado, que a gente não sabia. A gente vai compartilhando as dores, as lutas, mas o que a gente quer? Mostrar aqui para ela que o ambiente familiar, ele precisa ser um ambiente de construção de história e de significado compartilhado. Minha esposa já contou aqui para vocês, tá? Já passei aqui do horário. Que a gente tem um joguinho de pratos lá em casa, no tempo que ela fazia quimioterapia. E aqueles pratos estão lá, como uma memória de uma história, de um momento em que a gente atravessou uma luta muito grande. Mas aqueles pratos está o símbolo da dor, da luta e da dificuldade. Mas a celebração da misericórdia, da segunda chance e da graça de Deus impressa dentro do nosso lar. Nessa noite, no nome de Jesus, não te exclui, não exclui ninguém, não faça isso, deixa Deus te ser Senhor da tua casa, e que a tua família seja um lugar, que seja um lugar de inclusão e de pertencimento e não de exclusão. Que a tua família seja um lugar onde você possa ser um valor relacional e ela possa ser um ambiente de histórias e de significado compartilhado. E que o verso de número 6 possa ser uma verdade na tua vida, de ver os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Deus abençoe.